hoje sobre mais um grupo de peixes, seguindo aí a ordem da nossa pesquisa da Brazilian Group Association. E a bola da vez são os blues. Linhagem blue ou linhagens azuis, né? O nome blue na nossa pesquisa abrange diversos tipos de peixes com as cores azuis. Dentre elas, temos os blues americanos, temos o Japan Blue, que é uma linhagem asiática, temos o Asian Blue, e eu vou falar dessas três linhagens basicamente, porque dessas três linhagens a gente consegue abrir para outras linhagens que são linhagens muito semelhantes do ponto de vista genético ou do ponto de vista de cruzamento, né? Bem, primeiramente, quando nós colocamos a nossa pesquisa a classe Blue, eu acredito que as pessoas tenham votado, muitas delas aqui no Brasil, eu diria que a grande maioria com linhas asiáticas. Eu já expliquei aqui nos vídeos anteriores as dificuldades da gente adquirir as linhagens americanas, por várias razões. Primeiro, que os americanos são criadores robistas e com isso se limita a quantidade de peixes que cada um cria. Então, por exemplo, se juntar um grupo de brasileiros, vamos trazer uma importação dos Estados Unidos, eu quero trazer 100 trios do criador fulano, ele não tem. 50 trios, ele não tem. Porque ele tem lá 50, 60 aquários na sua criação, 100 aquários, com 4, 5, 6, 7 linhagens, ele não tem disponível, vamos supor, 20 trios de blue americano, 20 trios de green americano, não vai ter. Então, isso é uma das dificuldades. Outra dificuldade é conseguir um transshipper ou alguém que desembole todo o processo de documentação que o governo brasileiro e o governo americano exige, tanto para a exportação de lá quanto a importação de cá. Esse trâmite para a Ásia é muito mais fácil, porque lá existem os grandes criadores, as grandes fish farms, e com isso é mais fácil esse trâmite, o processo já está pronto, vamos dizer assim. Então, existe hoje uma grande dificuldade desta importação e com isso a difusão dessas linhagens no Brasil. Qual a grande dificuldade do brasileiro? Também já falei isso. A grande dificuldade é que importamos um trio de blue, um trio de green, 2 trios, vamos supor, de purples, 2 trios de mosaicos, e nisso daí se faz toda uma linha de dezenas de indivíduos com o sangue fechado nesses trios. Isso daí, em pouco tempo, se perde pela consanguinidade se não houver um trabalho de compatibilização. Isso eu falo nos meus vídeos, no meu canal. Trazer um trio de green, por exemplo, do criador americano lá, e desse trio se faz lá 500 exemplares, espalha esses greens pelo país, uma linhagem que já não é aberta lá nos Estados Unidos, ela vem para cá, e se o criador mantiver isso daí, mesmo abrindo, ele não vai conseguir muita coisa, porque tudo isso veio de um trio, que possivelmente foram um trio de irmãos importados do criador árabe. Então essa consanguinidade, em pouco tempo, entra em colapso, a linhagem entra em colapso. Então eu falo muito disso nos meus vídeos, de como fazer as compatibilizações, os cruzamentos, ou os outcrossings, ou os crossbreeding, como alguns chamam, usando linhagens que são linhagens compatíveis, tá? Os blues americanos, assim como greens, como purples, se originaram nos anos 50 e 60. No início da IFGA, que é a International Fence Group Association, esses peixes começaram a ser expostos nos Estados Unidos e
espalhados aí para diversos criadores esses genes, né? Então as origens desses peixes já não são origens muito abertas. Então nós temos o Blue americano, que é a linhagem dos anos 50 e 60, com ela vindo juntos os Greens americanos e os Purples americanos. Essas linhas elas são muito características delta, possuem tamanhos muito assim, no limite do tamanho da classe, em torno de 6,5 cm, dorsal paralelogramo, e esses peixes eles costumam ser azuis e avançam essa cor azul para cima do corpo, alguns até na metade do corpo, que eles chamam quase de full blue. Essas linhas americanas nos anos 90 começaram a ser cruzadas com os moscous, daí começaram a vir os full blues, full greens, full purples, e é uma linhagem no padrão delta, no padrão show, uma linhagem que tem uma classificação, quando bem criada, bem selecionada, muito alta aí, ganhando vários prêmios, porque já falei para vocês que as regras, tanto da FGA como de outras associações que seguem a FGA, elas beneficiam os peixes sólidos. O que é um peixe sólido é um peixe com a cor chapada. Blue, todo blue. Ou todo green, ou todo purple, né? E com eles temos também os HBs, os Half Blacks, que tem um gene a mais, que é o gene Half Black, onde 3/4 do corpo é preto e com a cauda azul, ou cauda roxa no purple, ou cauda green ou verde. As linhagens americanas, elas são muito compatíveis entre si, muito fácil de cruzarem e selecionarem os exemplares na cor desejada. Existem aí no meu canal e em outros canais diversas fórmulas de cruzamento dessas linhas americanas que seguem um padrão básico, diferentemente das linhagens asiáticas. O Blau, que na tradução é blue, Blau é blue ou azul em alemão. Os alemães chamam a linha azul asiática de Blau, Asian Blau, assim como os americanos Asian Blue. O Blau é uma linha que é uma linha recessiva de cor derivada ela aparece muito em todas as linhas americanas, aliás, todas as linhas asiáticas que têm cores azuis. Então, se você tem um Japan Blue, se você tem um Glass, se você tem um Galaxy, se você da cor azul, nos cruzamentos aparecem os recessivos, que são os Blaus. Esses Blaus intensificam a cor destas linhas todas. Ela é utilizada em cruzamentos, excelente peixe para cruzamento, eu chamo de chave. Os americanos não costumam fazer esse cruzamento, mais os asiáticos, e os americanos agora estão começando a querer fazer esses cruzamentos. Eu falo muito, se você tem uma chave perfeita, você melhora todas as suas linhas, ou seja, se você tem um Blau excelente, você melhora todas essas linhas que eu falei aí. Melhoram os Galaxy, os Snakeskins, os Glass, você melhora o Japan Blue, você melhora os Blue Sky, tanto albino quanto não albino, tá? Então, o Blau é uma base de cruzamento recessivo. Ele chama Blau porque não é que a cor da cauda é Blau, mas o corpo também é azul. Se você vê um filhotinho de Blau, você vai ver que ele é uma cor meio puxada para o chumbo, diferentemente do grey ou cinza, que ele é cinza. Então, se você tem uma cria, por exemplo, de Bluegrass com Blau, e esse Bluegrass tem o gene Blau embutido, o gene azul, você vai ter aí filhotes recém-nascidos, e você vai olhar bem aquela cria de recém-nascidos e você vai perceber que os Blaus, você olhando os filhotinhos, eles são cor de chumbo, são um cinza mais clarinho, e os greys ou cinzas são cinzas escuros. Na escala de cor de recessividade, nós temos várias cores. Nós temos os Blaus, nós temos os White,
nós temos os bronzes, nós temos os gold, nós temos os grey, e essa escala ela é de cor, tonalidade de cor. Por exemplo, vocês podem ter aí um gold, corpo gold, cauda vermelha, corpo gold, cauda amarela, corpo gold, cauda vermelha, cauda amarela. Eu nunca vi gold blue, mas HB blue, gold eu já vi. Então nós temos nos guppies tanto a coloração das caudas quanto a coloração de corpos. Os americanos, normalmente os corpos dos guppies são todos cinzas, são todos greys ou albinos. O americano ele é muito tradicional na criação, muito limitado no ponto de vista de variações de linhas, e lá se cria muito essas linhas que se chamam linhas sólidas, com cruzamentos de Moscou. Eles não utilizam linhas asiáticas e são fechados na genética. Já os asiáticos costumam até pegar as linhas americanas. Se você tem criadores, por exemplo, de Taiwan, com excelentes deltas, no ponto de vista genético, muito melhores do que os americanos, porque são linhas mais abertas e, no meu ponto de vista, peixes mais robustos no ponto de vista de resistência devido à consanguinidade. Quando eu digo que eles são mais robustos, é porque são peixes que são mais abertos geneticamente, que já foi feito cruzamento com outras linhas e não são tão consanguíneos quanto os americanos. Então, alguns criadores de Taiwan têm essa característica. Hoje no mundo, nós vemos aí os padrões deltas sendo todos muito similares. Hoje a WGA já pratica as regras IFGA para deltas, para swords, para véus. Então é o mesmo peixe, basicamente. Então essa adequação das regras ela está sendo feita. Destacamos os brasileiros, que são nós, né, brasileiros, que estamos tentando aí equalizar isso daí juntamente com os americanos e alguns asiáticos. A maioria dos asiáticos são contra algumas coisas, europeus totalmente contra essas mudanças. Eu creio porque existem dificuldades de se adaptar às regras de tamanho, principalmente. Porque para se ter tamanho você tem que ter vários aquários com a mesma linha, você tem que ter uma água excelente, você não pode acumular muitos peixes no aquário, tem que ser uma quantidade de peixes menores e crias menores para você ter aí peixes maiores, né? Então, pessoal, as linhas de azuis elas são muito difundidas no mundo inteiro, e na nossa pesquisa ela está azul. Eu falei um pouco dos greens, dos purples, que seguem a mesma lógica. Os americanos usam muito cruzamentos de blue com green, com purple, com HB blue, com HB green, com HB purple. E os asiáticos usam muito o Asian Blau, que pode ser puxado para a cor esverdeada. O Blau pode ter cauda verde, o Blau pode ter cauda mais roxa, o Blau pode ter cauda mais azul. E aqui na minha estufa, por exemplo, eu uso o Blau para tudo. Eu uso o Blau para Moscou, eu uso o Blau para linhas americanas, eu uso o Blau para linhas asiáticas. E, como eu disse para vocês, se vocês têm aqui um peixe que cruza com todas as linhas, esse peixe é excelente, eu chamo ele de chave diamante. Essa chave você utiliza para adiamantar as demais, certo? Você melhora as demais. Aí eu quero ter um peixe com a dorsal gigante. Aí você vai tirar um Blau com a dorsal gigante, você usa esse Blau praticamente em todas as linhas. Ele vai transmitir a cor azul, e essa cor azul depois ela pode ser eliminada, vamos dizer assim. Então você pode usar Blau em cruzamentos assim diversos. Aí vai depender muito a experiência, a dedicação de cada criador. Nos cruzamentos eu sempre falo, é importante vocês manterem a linha original intacta, façam as suas experiências e, com certeza, com dedicação, paciência,
e direcionamento, vocês vão conseguir excelentes resultados, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos azuis. Os azuis americanos, anos 50, 60, os azuis asiáticos vieram, como eu falei para vocês, começaram com as linhas selvagens, depois vieram os mosaicos, snakeskins, aí vieram as linhas fechadas, que é uma história diferente das linhas americanas. Se a gente perceber, alguns mosaicos costumam ter menos pinta. Se vocês começarem a selecionar os mosaicos cada vez com menos manchas, pintas, vocês acabam chegando no sólido. E o processo reverso. Então, por isso que o Blau ele é compatível com o Glass, porque o Blau ele foi fechado de linhas filigranas ou leopardas ou mosaicas. Então existe essa compatibilidade tanto de cor quanto de padrão, tá? E se vocês têm, por exemplo, um Blau Half Moon excelente, vocês fazem Snakeskin Half Moon, vocês fazem qualquer linha Half Moon a partir desse Blau, que é uma chave mestra, né? Existem outras chaves mestras, o Blau é uma delas, que eu digo a melhor e a mais popularizada no planeta. Utiliza-se o Blau para cruzamento em diversas linhas e com ele vocês conseguem fazer essa transmissão de gene de linha para linha, tá? Eu falo isso nas minhas videoaulas, acompanhe as minhas videoaulas no meu canal, acompanhe o Fish Tour tanto aqui no canal da Unaqua quanto no meu canal. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Hoje é mais uma semana aí do Fish Tour e mais um recado para finalizar aqui a nossa videoaula de hoje, que hoje eu pertenço à Brazilian Guppy Association, filiado à Unaqua. Em breve as inscrições vão estar abertas para vocês, tá certo? Não participo mais de nenhuma outra associação no Brasil. A associação que eu faço parte, grupos que eu faço mais parte são grupos Unaqua e Brazilian Guppy Association, assim como dezenas de criadores excelentes. Então, vocês que estão nos acompanhando, que estão querendo se associar aí a alguma associação no Brasil, se quiserem me acompanhar, está aberto aí, em breve estaremos abertos para vocês, tá certo? E será falado aqui nas videoaulas ou mesmo nos Fish Tours. Abriremos um canal na internet onde vocês poderão fazer a sua inscrição aqui na Unaqua BR Guppy. Um abraço para vocês.